Sobrenatural, capítulo 40, A Grande Prova, 1947. Em novembro de 1947, William Branham começou seu roteiro ao noroeste do Pacífico, com uma campanha de cura de 4 dias em Vancouver, Colômbia Britânica. A cooperação entre os ministros locais excederam qualquer coisa já vista em Vancouver, entre as igrejas denominacionais. Toda noite o espaçoso auditório cívico atingia sua capacidade. Noite após noite os cultos de cura eram surpreendentes. Um evangelista local, R. Buster, estava tão impressionado que ele, como Jack Moore e Gordon Lindsay, cancelou todos seus compromissos para que assim pudesse seguir as campanhas Branham de cidade em cidade. A próxima parada de Bill foi em Portland, Oregon. Assim como em Vancouver, centenas de ministros locais cooperaram para fazer as reuniões de Portland um sucesso. Na primeira noite, 7.000 pessoas passaram através dos portões do auditório, antes dos bombeiros pedirem para que se fechasse as portas. Milhares de pessoas ficaram do lado de fora. Na terceira noite da campanha de Bill em Portland, Satanás tentou destruí-lo. Gordon Lindsay pediu a todos que cantassem o hino tema de Bill: somente crer, somente crer. Tudo é possível, somente crer. Enquanto Bill vinha à plataforma, depois de saudar a audiência, Bill os encorajou a crerem em Deus para curas e milagres. Enquanto falava, ele notou um grande homem em um terno cinza caminhando rapidamente no corredor central em direção à frente. Quando este homem subiu os degraus da plataforma, Bill pensou que fosse um dos guardas trazendo uma mensagem importante. Talvez alguém tinha desmaiado ou tinha tido um ataque de coração e precisava de oração imediatamente. Quando o homem chegou na plataforma, Bill pôde ver que algo mais estava errado. Bem errado. O grande homem parou, seus olhos giraram incontrolavelmente de um lado para o outro, primeiro olhando a multidão no auditório, e então aos 300 ministros sentados na plataforma. Finalmente ele olhou ao pequeno pregador atrás da plataforma. O grande homem fez uma carranca. Sua mandíbula inferior movia-se para frente e para trás, fazendo seus dentes rangerem. Ambos os punhos se fecharam como se ele fosse usá-los. Ele avançou ruidosamente, gritando: seu hipócrita, serpente! Eu vou te mostrar o quanto homem de Deus você é. Eu vou quebrar todos os seus ossos do seu pequeno e fraco corpo. Sem dizer uma palavra, Bill se virou para encarar a ameaça. O grande homem parecia muito capaz de sustentar sua ameaça. Ele tinha mais de 1,83 m de altura e pesava pelo menos uns 113 quilos, em contraste com o peso de Bill, que era de 53 quilos. O bárbaro braço deste homem parecia mais grosso do que a coxa de Bill. Lentamente o homem se aproximou. 2 policiais vieram do meio da multidão para interceptá-lo. Mas Bill, ignorando seu próprio medo, acenou para eles dizendo: isto não é contra carne e sangue, isto é entre poderes espirituais. Relutantemente os 2 oficiais recuaram
e observaram enquanto o maníaco continuava seu passo vagaroso e determinado. O grande homem rosnou: seu impostor, fazendo de si mesmo um servo de Deus, eu vou mostrar a estas pessoas que você não é nada mais do que um mentiroso. Eu vou bater e te jogar no meio deles. O grande homem se aproximou a quase 2 metros de Bill e parou. Ele era tão alto que Bill tinha que olhar para cima para ver sua face. Silenciosamente Bill orou: querido Deus, a única esperança que tenho está em ti. Ele ouviu um som familiar como um vento impetuoso. E então ele sentiu a presença do anjo do Senhor se aproximar. Instantaneamente o medo de Bill se desvaneceu, sendo substituído por um amor profundo. O maníaco repetiu sua ameaça: seu enganador, eu vou quebrar todos os ossos do seu pequeno e frágil corpo. Seus músculos vergaram enquanto seus punhos se apertaram. Bill pensou: coitado, ele está fora de si. Ele não sabe o que está fazendo. Então Bill abriu sua boca, pretendendo dizer: eu não faria isto, amigo. Mas as palavras que vieram de sua boca foram diferentes. Sem tencionar dizer, Bill disse: assim diz o Senhor, por teres desafiado o Espírito de Deus esta noite você cairá sobre meus pés, inclinado ao nome do Senhor Jesus Cristo. O grande homem cuspiu diretamente na face de Bill e gritou: seu hipócrita, eu vou te mostrar os pés de quem eu cairei. Tomando um passo adiante, ele armou um dos punhos para trás, pronto para atacar. Brandamente Bill disse: Satanás, saia do homem. O braço do maníaco, armado para trás, pronto para esmurrar, congelou tão duramente quanto uma estátua. Seus olhos incharam, sua boca abriu e sua língua se agitou fora de controle. Ele choramingou como um cachorro surrado, enquanto seus olhos giravam para trás em suas cavidades, atirando-se à frente, inconsciente. Caiu com a cabeça num dos pés de Bill, enquanto ao mesmo tempo um braço caiu pesadamente ao redor dos pés de Bill, impossibilitando-o de mover-se. Ambos os policiais vieram à frente e se ajoelharam ao lado do homem consciente. Um deles olhou acima e perguntou: o que aconteceu? Ele está morto? Não, disse Bill. Isto foi apenas Deus mostrando seu poder para fazer aquele demônio se inclinar a ele. Isto é tudo. Este homem ficará bem aqui? O policial apontou para a cabeça daquele homem. Não, senhor, respondeu Bill. Se ele estivesse desejando se livrar daquele espírito, ele não voltaria, mas ele pensa que está bem. Ele adora aquele espírito, então ele o receberá de volta. Você o removeria do meu pé? Os oficiais, com dificuldade, conseguiram soltar o braço do homem e o arrastaram dali. Vários outros homens ajudaram a tirá-lo da plataforma. Antes de saírem, um dos policiais disse: eu conheço este homem. Ele teve várias disputas com a lei por ir e interromper cultos religiosos. Ele foi colocado em uma instituição, porém escapou. Temos uma ordem de prisão para ele. Ainda ontem ele quebrou a mandíbula de um homem, acertando-o muito forte e jogando-o na rua. Parece que nesta noite ele finalmente encontrou alguém à altura. Retornando à plataforma, Bill dirigiu sua palavra à audiência.
Como vocês podem ver, nosso Pai Celestial tem todo o poder no céu e terra. Um enfermo deitado em uma maca perto da plataforma gritou: sim, ele tem. Ele me curou. E pulou de sua maca. Do outro lado do edifício, um homem com muleta clamou: ele me curou também. Colocando a um lado sua muleta e descendo ao corredor, ele correu tendo as duas pernas sadias. À frente veio um homem que saiu de uma cadeira de roda gritando: e a mim também. Dali em diante o poder de Deus resplandeceu através do edifício, tocando cada coração que se elevou em fé para crer no Todo-Poderoso para cura ou para milagre. O movimentado roteiro de Bill através do noroeste do Pacífico encerrou em Ashland, Oregon, 15 dias depois de ter começado. Gordon Lindsay escreveu acerca disto, dizendo: nos 14 dias de cultos, com somente um pequeno anúncio no jornal, umas 70.000 pessoas tinham ouvido o evangelho de cura, 1.000 destes eram ministros. No fim de novembro de 1947, Bill foi a Phoenix, Arizona, e fez 3 reuniões. Uma na sexta-feira, outra no sábado e outra no domingo à noite. Ao chegar em Phoenix, Bill soube que os ministros que patrocinavam as reuniões se impressionaram tanto com o relatório de Calgary que eles tinham agendado sua própria fila de milagre para o domingo à noite. Como Billy tinha feito isto uma vez, não sentiu desconforto algum em fazê-lo novamente. Uma hora antes do culto de sexta-feira à noite começar, Billy estava orando em um pequeno cômodo nos fundos, quando de repente o anjo do Senhor apareceu. Como sempre, o anjo estava com seus braços cruzados e sobre ele circulava aquele fogo sobrenatural. O anjo não se moveu e nem falou. Sua face sempre parecia firme, mas desta vez ele parecia ofendido e magoado. Bill clamou em temor enquanto caía com a face no chão. Ouvindo aquele grito, Gordon Lindsay se apressou a entrar no cômodo para ver o que estava errado. Instantaneamente o anjo evaporou como uma névoa e se foi. Durante os 2 dias seguintes, Bill se preocupou com a visita do anjo. Porque ele não havia visto o anjo por 7 meses? Porque o anjo tinha aparecido agora e porque o anjo não falou? Ele estava irritado? Bill não conseguia esquecer o olhar zangado do anjo. Todas as noites em Phoenix, Bill pregou por 1h30 antes de chamar a fila de oração. Seu tema era os filhos de Israel, viajando através do deserto em direção à terra prometida. No domingo à noite, com uma ansiosa multidão esperando para ver a fila de milagre, Bill tomou seu texto em Números, capítulo 22, onde Deus diz a respeito do falso profeta Balaão para não ir com o príncipe Balaque para amaldiçoar a Israel. Balaão continuou pedindo a Deus se ele podia ir mesmo assim, até que Deus finalmente disse que podia. Então o anjo do Senhor encontrou-se com Balaão no caminho e o teria matado se não fosse pela jumenta de Balaão ter se virado por 3 vezes em seu caminho para salvar sua vida. Como Bill denunciou Balaão por desobedecer o primeiro mandamento de Deus, de repente ocorreu a Bill que ele era culpado do mesmo crime. ênfase em milagres? Poderia ser esta a razão que o anjo havia aparecido a ele há 2 noites atrás? Isto foi para adverti-lo
que ele estava desobedecendo o Senhor em permitir aquelas filas de milagres continuarem? Bill sentiu uma fraqueza interior e pensou que seus joelhos se dobrariam. Agarrando-se ao púlpito, ele tentou continuar seu sermão, mas a consciência pesada o condenou tanto que ele teve que parar. Enquanto a fila de milagres se formava no corredor ao lado, Bill orou silenciosamente. Pai Celestial, se eu tenho feito errado, e esta não é a sua vontade divina para mim se concentrar em milagres, por favor, mostre-me abertamente. Se alguma pessoa vir adiante na fila de oração esta noite e não for curada, então eu saberei que estou fora de tua vontade. E jamais permitirei alguém trazer os casos mais difíceis primeiro, ou formarem uma outra fila de milagres. Uma mãe e sua filha vieram primeiro. Billy perguntou à menina onde ela morava, mas ela não respondeu. Ela quase não ouve, a mãe explicou. Esta é a razão pela qual eu a trouxe aqui esta noite. Levantando sua voz, Bill novamente perguntou à menina onde ela morava. Desta vez respondeu, Califórnia. Segurando a mão direita dela, Bill sentiu a vibração formigar em sua mão esquerda. Ou ela tinha uma infecção que tinha rompido um tímpano ou um tumor estava impedindo a audição. Porque as vibrações significavam que, de alguma forma, a vida demoníaca estava causando problema. Quando Bill repreendeu o demônio no nome de Jesus Cristo, as vibrações pararam. Soltando suas mãos, Bill disse, a criança está curada. Então ele tentou falar com ela. Ela não respondeu. Aquilo foi estranho. Bill levantou sua voz, mas não obteve resposta. Ele teve que bater palmas umas 3 vezes antes que ela finalmente maneasse sua cabeça em sinal de que o ouvia. Ao invés de ouvir melhor, ela pareceu estar ouvindo pior. Alarmado, Bill novamente segurou a mão dela. Ali pulsavam as vibrações mais fortes do que antes. Por uma segunda vez, Bill expulsou o demônio no nome de Jesus Cristo. Isto pareceu mais relutante para sair do que a primeira vez, porque a inchação em sua mão diminuíra e as vibrações pararam. Mas assim que ele tentou falar com ela, ele ainda com a mão no pulso dela, a mão esquerda de Bill inchou novamente, as vibrações retornaram mais forte do que jamais. E o pior de tudo, agora ela não podia ouvir coisa alguma, independente do quão alto Billy gritasse. Esta desventurada criança tinha ido ouvindo um pouco e agora estava surda como uma pedra. Abalado e confuso, Bill não soube o que fazer, mas exceto deixar a criança de um lado e continuar com o próximo caso. O próximo da fila era um ancião, o qual disse que também ouvia um pouco. Bill levantou sua voz. Você crê, Senhor? O homem maneou sua cabeça e a inclinou. Bill segurou na mão do homem. Não havia vibrações, o que significava que seu problema não era causado por um demônio, provavelmente apenas nervos mortos. Depois de orar no nome de Jesus para a cura do homem, Bill perguntou em tom normal de voz, agora, Senhor, você pode me ouvir? O cavalheiro, que ainda estava com a cabeça inclinada e seus olhos fechados, não respondeu. Bill elevou sua voz e perguntou novamente. Ainda nenhuma resposta veio. Bill bateu palma tão forte quanto podia. O homem continuou sem vacilar. Ele também tinha ficado completamente surdo. Com
acessão de horror, Bill percebeu que o dom de cura não estava operando como normalmente o fazia. O que ele podia fazer por si mesmo, sem a presença do anjo do Senhor ao seu lado na plataforma, ele era um impossibilitado como qualquer outro. Foi isto que Sansão sentiu depois que Dalila cortou seu cabelo, o qual o deixou fraco e impossibilitado diante dos filisteus? Diante daquela expectante multidão, Bill se sentiu ridículo e envergonhado e condenado. A única coisa que ele podia fazer agora era confessar seu pecado para a audiência e encerrar o culto. Naquela noite, Billy não conseguiu dormir. No escuro, ele agonizava sobre sua loucura. Como ele pôde ter sido tão imprudente em desafiar as pessoas? Traga-me o pior caso que puder encontrar, eu vos garanto que Jesus Cristo realizará um milagre diante de vossos olhos. Jesus nunca tinha feito tal desafio. Na realidade, a Bíblia disse que Jesus não podia fazer grandes obras em sua pátria por causa da incredulidade do povo. Se era assim com o Filho de Deus, e quanto aos seus seguidores? Agora Bill percebera o quanto estava em desacordo com as Escrituras para afirmar a cura de alguém, independente se a pessoa cria ou não. Era verdade que ele tinha parado de fazer aquele desafio depois da advertência do anjo em Valdália, Illinois, mas todavia tinha permitido seus colaboradores filtrarem os casos mais difíceis e trazê-los adiante da fila de oração para que assim a audiência pudesse ver os milagres sendo realizados no começo de cada culto. Ele tinha também os permitido fazer as assim chamadas filas de milagres. Bill não tinha contestado porque sabia que Deus podia curar qualquer um de qualquer enfermidade, mas apenas porque Deus pode fazer algo. Isto não significa que está em sua vontade em fazê-lo. O aparecimento do anjo na sexta-feira anterior, à noite, tinha sido uma segunda advertência. Bill tinha condenado tanto a Balaão e o tempo todo ele estava no lugar de Balaão. Balaão tinha desobedecido a Deus por causa de seu amor por dinheiro. No caso de Bill, ele sabia que não era o amor pelo dinheiro que o tinha levado a desobedecer, era sua simpatia pelo povo. Todavia, não importa a razão, sempre errado desobedecer a Deus. De manhã, com os olhos lacrimejantes, turvos e abatido, Bill subiu a bordo do avião para seu próximo compromisso em Long Beach, Califórnia. Seus pensamentos ainda o atormentavam e ele demonstrava. Uma aeromoça veio pelo corredor e perguntou: "Qual é o problema, senhor?" Ele não podia dizer a ela. Como ela poderia entender? Como ele tinha falhado em obedecer ao Senhor, Bill estava agora preocupado, pensando que Deus tinha tirado seu dom de cura. Quando Bill chegou em Long Beach, vários ministros o moveram rapidamente para seu quarto de hotel. Não levou muito tempo para estes homens perceberem sua desesperada expressão. Bill compartilhou com eles seu insuportável fardo e preocupação. Um destes ministros era Barster, que agora se achava na posição peculiar de encorajar o homem o qual ele mesmo tinha viajado de tão longe para ver. "Irmão Branham, eu posso lhe assegurar que o dom de cura não se tem ido de você.
Em Romanos capítulo 11, verso 29, está escrito que os dons e a vocação de Deus são sem arrependimento. Isto significa que eles não estão baseados em nossas ações. Deus estaria sendo infiel com sua promessa se ele tirasse este dom de você. Isto não pode te deixar. Sansão dormiu a noite toda como uma meretriz, mas sua força não o deixou. Na manhã seguinte, ele arrancou os portões da cidade e os carregou até o topo da colina. Embora os filisteus tenham cortado os cabelos de Sansão e sua força o deixado por algum tempo, seu cabelo cresceu novamente e sua força retornou. Você se lembra de como Moisés feriu a rocha quando Deus disse a ele apenas para falar com ela? As águas fluíram da mesma maneira. Irmão Branham, independente dos erros que você tenha cometido, Deus lidará com você pessoalmente sobre eles. Mas o dom de cura ainda está aí. Os argumentos de Baxter pareceram bons, mas de alguma forma Bill tinha problemas em crer que se aplicava a ele. Ele se sentiu muito vazio, solitário e completamente abandonado por Deus. Ele sentiu o inferno na terra. E se o dom de cura o tinha deixado para sempre? Como ele poderia suportar isto? Como ele poderia viver, sabendo que ele tinha falhado com Deus tão miseravelmente? Havia somente uma maneira para saber se ele estava condenado ou não. E esta era ir adiante com o próximo culto de cura como agendado. Na campanha de Longbecker, estava agendada para começar na quarta-feira, dia 3 de dezembro, e seguir por 3 noites consecutivas. Na quarta-feira à noite, na igreja, Bill explicou à audiência como ele tinha desobedecido ao Senhor, enfatizando milagres acima das curas. Ele os contou que não estava certo se o dom de cura ainda estava nele ou não, mas ele logo saberia. Assim que ele chamou a fila de oração, o suor umedeceu as palmas da mão e molhou o colarinho e o nó apertou seu estômago. Uma mulher veio à frente com uma garotinha de 10 anos de idade ao seu lado. Os nervos de Bill enrijeceram com antecipação, enquanto ele tomava a mão direita da garotinha com sua esquerda. As vibrações golpearam forte e distintamente, entorpecendo sua mão como uma forte amperagem elétrica, produzindo um som sibilante em seu braço até seu coração. Bill se sentiu aliviado, porque, pelo menos, boa parte do dom ainda estava operando. A pergunta permanecia: Deus honraria sua oração por esta menina necessitada? Bill estudou o modelo das bolinhas brancas na parte de trás de sua mão, inchada. A menina é surda e muda. Ele disse: e também tem tuberculose. Todos inclinem suas cabeças e orem comigo. Suavemente Bill orou: querido Jesus, por favor, perdoe-me por minha estupidez. Por favor, não deixe meus erros estorvarem a cura desta menina. Então, juntando toda a sua coragem, ele declarou: Tu, espírito de surdez e mudez, e demônio de tuberculose, saia da menina no nome de Jesus Cristo. Esta foi uma verdadeira prova. Bill prendeu sua respiração. Sim, estava acontecendo. Para grande alívio e gozo de Bill, as vibrações pararam e sua mão inchada retornou ao normal, embora ele soubesse que a tuberculose agora tinha saído. A audiência não podia ver isto.
assim que Bill perguntou à menina: "Você pode me ouvir?" Ela olhou para ele com entusiasmo e ele soube que ela podia ouvir. Bill disse calmamente: "Amém." A menina tentou repetir o som, mas não saiu nada mais do que um "ah". Bill disse firmemente: "Amém." A menina tentou novamente: "Zi." Bill disse: "Papai." Ela repetiu o padrão labial com um som como pop. A fé penetrou na audiência como um fogo sendo espalhado. Nas horas que se seguiram, curas e milagres aconteceram em todos os lugares do edifício. Um professor de uma escola para mudos trouxe 5 crianças para a fila, as quais nasceram mudas e surdas. Todas as 5 receberam a audição e a voz. Um homem em uma maca, tremendo com paralisia, parou de tremer. Muitos aleijados deixaram suas muletas e outros saíram de suas cadeiras de rodas para correrem pelo edifício louvando Jesus Cristo. Pressão alta, glaucoma, asma, úlcera e câncer. Todas estas enfermidades sucumbiram com a fé das pessoas. Na quinta-feira à noite, quando Bill começou a fila de oração, um rapaz com poliomielite veio até a frente mancando, com as pernas fortemente atadas em aparelhos. A mãe veio com ele e disse: "Irmão Branham, simplesmente quero que ore por ele." "Está bem, irmã. Agora, você não está querendo..." Ela o interrompeu: "Eu não desejo um milagre. Eu apenas desejo que ore por ele. Eu creio em Deus pela cura de meu filho." Com uma oração simples, Bill pediu para Jesus Cristo curar o rapaz aleijado. Na sexta-feira à noite, este mesmo rapaz foi andando até a frente com os aparelhos em seus ombros, segurando-os para a audiência ver. Ele testificou que Jesus ainda realiza milagres. Naquela noite, a última noite de Bill em Lockbacker, ele desejou orar por tantas pessoas quanto pudesse. Então, ao invés de discernimento de doenças através do dom em sua mão, ele fez uma fila rápida, onde ofereceu uma oração curta e geral enquanto as pessoas em fila passavam por ele. Desta forma, ele podia orar por centenas de pessoas em uma hora. Embora a fila se movesse rápido, ainda era longa demais para um homem que tinha se esforçado implacavelmente por 1 ano e meio e tinha dormido pouco por vários dias. Depois de orar por quase 3.000 pessoas, com centenas ainda esperando sua vez, Bill desmaiou inconsciente. No sábado de manhã, ainda fraco e trêmulo, Bill tomou um ônibus de volta a Fênix. Ele desejou dizer às pessoas que Deus o havia perdoado. No domingo, na igreja, ele disse: "Da última vez que eu estive neste púlpito, eu era um condenado. Eu senti sua presença me deixar e percebi o quão inútil eu fui sem ele. Hoje a grande prova termina. Vou permitir isto ser uma pedra de tropeço ao invés de uma quadra de tropeço para me ensinar as maneiras de servir melhor ao Senhor, para que eu possa viver mais perto dele. Enquanto eu viver mais perto de Deus, eu posso ajudar mais as pessoas e ser guiado por seu Espírito. Eu quero agradecer a Deus por me retornar o dom de cura e com muito mais êxitos. Desde o domingo passado, que estivemos orando pelos enfermos mais do que nos últimos meses. Isto tem voltado mais abençoado do que da primeira vez." Então Bill explicou por que seu desafio era errado.
Eu fiz esta afirmação de que não havia enfermidade, independente do que fosse, que pararia diante da oração, não importava o quanto fosse aleijado, mas que seria curado se eu tivesse algum tempo com a pessoa. Vocês têm me ouvido mencionar isto em todo lugar. E isto ainda é verdade, mas eu era o que estava fazendo errado, eu estava tirando isto das pessoas. Você tem que fazer algo também, assim como Jesus disse a Maria e Marta, para tirarem a pedra. Você tem que fazer algo por si mesmo. Vá, creia, e você será curado.